PHP também oferece uma sintaxe alternativa para algumas estruturas de controle, que é o caso do condicional if, que é o caso do while, do for, do for each. Qual que é essa alternativa? É simplesmente você pegando a chave e trocando por um ponto, com 2 pontos. Então, onde tiver a chave, nós vamos trocar aqui por 2 pontos. Vou trocar. E no final do bloco, você vai escrever end seguido do nome da condicional que nós estamos utilizando naquele bloco. Então, qual é o condicional que eu estou usando nesse momento? Estou usando o if. Então, eu vou dar um end no que? End if. E o que mais? Ponto e vírgula para encerrar o nosso bloco de código. Vou salvar. Vamos executar. Observe que ele não mudou nada no nosso controle, ou seja, no nosso programa continua do mesmo jeito. A única coisa que eu fiz diferente foi trocar as chaves por 2 pontos. Se você acha que assim fica mais bonito, fica mais elegante, e você souber a hora que termina, né, a hora que começa e termina o código, porque quando você coloca um endif aqui, ó, você está falando que você sabe onde que o seu bloco de código encerra. Existe uma outra alternativa para nós trocarmos todo esse controle aqui, ó, que nós fizemos, esse if, else, if, por uma linha só de código. É o que nós chamamos de operador ternário. O que ele é necessariamente? Ele é um if de uma linha. Ele é um condicional, né, digamos assim, um condicional ternário, um se ternário, um operador ternário, né, da maneira que você quiser, só que ele vai funcionar de uma linha. Para utilizar numa linha só, nós faríamos o seguinte: vamos colocar ele, você vai abrir parênteses e fechar parênteses, vamos colocar a nossa variável, fazer a mesma condição, se a idade for maior que 18, aí como que eu começo a fazer as minhas condições? A primeira condição é interrogação. Então observa, se idade for maior que 18, está fazendo uma pergunta, ok? O que eu coloco de volta? Idade é maior que idade. E se para fazer o se, como que eu faço? Eu coloco 2 pontos, que é o mesmo se fosse else if. Então eu colocaria sua idade é menor que idade. Ponto e vírgula. Vou salvar. Vou executar. Observa, ele fez a mesma coisa, só que apenas em uma linha. Só que eu não dei lá um BR, então ele ficou tudo junto. Vamos dar um BRzinho aqui. Então, eco. Vou colocar o LBR aqui. Ok. Certo? Aqui, ó. BR. Próxima linha. BR. Próxima linha. Vou salvar. Vamos executar. Ele vai descer aqui para a linha e observa que ele falou a mesma coisa. Sua idade é superior a 18, sua idade é menor que 18. Então, ao invés de ele executar aqui a primeira condição, porque eu coloquei se ele fosse maior e não se ele fosse maior ou igual, ele falou, não é. É uma pergunta simples. Sua idade é maior que 18? Sim. Se não for, sua idade é menor que 18. Observe que numa linha só, você substituiu todo esse bloco de código aqui, ó. Por isso que nós chamamos isso de operador ternário. Agora, vamos imaginar uma outra coisa. Imagine que você colocou o eco, em vez de você colocar o eco aqui na frente, você colocou o eco aqui, ó. Vamos colocar, vamos salvar, vamos executar, e olha o que acontece. Opa, deu erro aonde? Na linha 22, ou seja, erro de sintaxe, inesperado. Eco, olha só, ele está falando que isso aqui, ó, tá errado. Ele não esperava esse eco aqui na frente. Por que ele não esperava? Porque ele não funciona o eco dentro da condição. Então você tem que colocar o eco antes da condição, para ele receber a informação. Aqui como eu fiz. E se eu quiser substituir o eco por uma variável de retorno? Ok. Eu vou colocar retorno igual. Vai receber toda a informação e agora eu vou dar o eco aqui na minha variável. Tá. Vou salvar. Vou executar. Agora funcionou. Então, o comando está correto. Você pode utilizar recebendo
uma variável recebendo a informação, ou você pode simplesmente colocar o eco aqui na frente, depende da finalidade. Se você quiser apenas gravar uma informação numa variável para você utilizá-la depois, o ideal é que você faça isso aqui. Se você quer apenas informar a informação, colocar a informação direto na tela, então é bom que você pode usar o eco na linha. Como na maioria das vezes nós não queremos jogar nada na tela inicialmente, então eu sempre coloco, né, a condição usando o operador ternário, que eu acho mais bonito e mais elegante, mais atual. Eu faço uma variável recebendo a condição, que é o retorno da minha condição, e depois eu utilizo na frente com várias outras opções, com vários outros recursos, porque quando eu faço isso eu preciso desse valor armazenado, tá, para utilizar em algum momento depois. Então nessa aula você aprendeu a sintaxe alternativa da estrutura das condicionais e também você aprendeu a substituir o if por um operador ternário.